Oi pessoal, estamos aí depois de algum tempinho sem gravar. Andaram acontecendo umas coisas aí graves, né? Por isso que eu não tinha gravado, graças a Deus agora tá se ajeitando as coisas no lugar. E só agradecer, né? E sempre dizendo assim que as coisas acontecem pra gente tirar uma reflexão de tudo. Meu marido foi dormir e acordou de madrugada, não enxergava mais. E assim foi, não foi fácil. Ele ficou 3 dias sem enxergar. E aí na mesma noite, assim que ele acordou, daí de madrugada, me chamou. Aí eu chamei a ambulância veio, deu remédio pra dor, não sei por que não usaram nenhum colírio assim, mas quem sou eu pra falar alguma coisa deles que são pessoas assim que são da área, né? Então a gente não tem muito o que falar se a gente não entende. Mas não colocaram nenhum colírio, só remédio pra dor, porque ele tava com muita dor. Ele disse que queimava o olho como se tivesse soldado, mas ele não fez solda, nada, né? E daí foram embora. E daí era umas 3 horas, ele não aguentava, tava piorando. Aí eu queria chamar a ambulância, ele não quis. Disse que ia aguentar até de manhã. Aí de manhã peguei o carro, levei ele na emergência. E lá na emergência o médico que atendeu deu um colírio e remédio para dor. Até comentou sobre mandar ele a Porto Alegre no Banco dos Olhos, mas acabou no final não dando encaminhamento. E só deu esse tratamento e daí na quarta para voltar. Só que até aí ele não enxergava nada. Aí na quarta a gente voltou, uma outra médica atendeu e pelo que eu vi ela também ia só continuar com o colírio, mas ele não estava abrindo os olhos, só que não estava enxergando, né? Aí eu até comentei com ela se não seria o caso de mandar a Porto Alegre. E é incrível, assim, porque eu acho que quando acontece um negócio assim de olhos, ainda mais no estado, se vocês vissem assim o estado que estavam os olhos dele. Falando, ninguém vai acreditar que era tão grave. E daí ela resolveu então mandar a Porto Alegre. Deu encaminhamento. Aí voltamos para casa. Aí meio-dia fomos com a van a Porto Alegre. Chegamos lá, assim, ó, só tenho a agradecer, assim, ó, tantos médicos de lá, o pessoal de lá, assim, ó, muito, 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 muito bem atendido a gente foi. Nossa senhora. Demorou, assim, ó. A gente chegou lá, acho que era meio-dia e pouco, 1 hora. A gente foi atendido, era a primeira vez, né, que era na quarta. A gente foi atendido, eu acho que era umas 5 e pouco, quase 6 horas da tarde. Mas assim, eu não tenho que reclamar. O primeiro médico que atendeu ele ficou apavorado. Ele disse que ele nunca tinha visto um caso assim. E tava assim, ó, mais apavorado do que nós. Bem, no fim ele acabou apavorando mais ainda nós. E daí ele disse que era gravíssimo o caso dele. E daí mandou nós botar um colírio, que esse colírio é lente de contato líquida. Aí colocaram esse colírio nele e na hora ele voltou a enxergar. Só que daí eles mandaram nós esperar na salinha que ia vir uma equipe médica especialista em córneas para dar uma olhada. Vocês não têm noção. Assim não demorou muito, deu o quê? Uns 10 minutinhos. Deu uns 10 minutinhos e eles chamaram o nosso. Aí nós estávamos na sala, foi entrando médico, foram no total, assim, ó, eu não tenho certeza se foi 6 ou 7, mas a salinha encheu e todos olhando e falando e assim, ó, foi assim nem sei o que falar pra vocês. Não foi fácil. E daí cada médico que olhava se apavorava, até que chegou uma médica
E daí ela olhou, ela sentou, perguntou se ele tinha ido pro mato, se tinha encostado em alguma planta. Aí ele disse, a gente mora no interior. E a gente tinha ido numa fazenda de uns amigos nossos. E um dia anterior não. Naquela semana ali, eu tô bem perdida nos dias, mas enfim, a gente tinha ido. E aí ela disse, não é possível, tu deve ter caído alguma coisa nos teus olhos, porque tava em carne viva, assim, um dos olhos dele. E daí daí ela disse, não tem explicação. Aí ela disse, só se for alguma planta, porque tem plantas venenosas que saem um leite e dependendo se cair no olho, a pessoa fica cego. Aí ela até contou que tinha um caso de um rapaz lá, que ela, na verdade, ela não, depois chegou um médico e falou sobre isso. Eu tô aqui confundindo as coisas. Aí ela foi e disse assim, eu vou te passar isso, 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 e foi falando pro outro médico, e ele fazendo a receita. Ela deu 4 colírios, uma pomada para colocar dentro do olho. Um dos colírios tinha que colocar de 6 em 6 horas, e tinha de 6 em 6 horas e 12 em 12 horas, e tinha um que de botar de hora em hora, vocês têm noção disso, hora em hora. E vitamina C também ela deu para ele tomar. E daí viemos pra cá. Daí isso chegou mais um médico, que eu acho que ele era o chefão, no modo de falar assim, de todos os médicos ali. Porque ele chegou, ele não tava com roupa de médico, ele só chegou, daí a médica, eles ali pediram para ele olhar, ele olhou, daí ele ficou de pé, assim, do lado da médica, daí ele ficou olhando para ela, daí ele disse o que você receitou, daí ela foi dizendo isso, 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 daí ele só olhou muito bem. Daí ela foi, disse assim, olhou para mim e disse assim, só que a sorte que o caso dele foi superficial. Daí o médico esse médico falou assim, porque o caso de um que eu atendi hoje afetou as córneas dele. Aí uma planta lá, não lembro que planta que ele falou lá. Tá, e a gente veio para casa, começou a fazer o tratamento, ele começou a ir melhorando, melhorando, e daí na quarta era pra gente voltar lá. Não, na segunda. A gente tava na quarta. Na segunda era pra gente voltar lá. Voltamos na segunda lá, pessoal. E daí só um médico atendeu ele. Um dos que estavam ali. Aí ele atendeu. Daí ele disse, tá melhorando bem. Não vai ficar com sequelas. Vai voltar a enxergar 100%. Só receitou mais um comprimido para ele tomar. E para voltar hoje, que no caso hoje é quarta-feira, para voltar lá que a equipe de especialista em córneas ia estar lá para ver o caso dele. Aí não sei, daí hoje eu não fui junto, ele acabou indo sozinho, porque já tá enxergando, graças a Deus. E daí vamos ver, a gente tá no aguardo para ver o que os médicos vão falar, se vão liberar ou não. Mas resumindo, pessoal, a gente meio que descobriu do que foi. A gente tava com um casal de amigos nossos aqui e comentando sobre cortar uma árvore na divisa. E o rapaz até comentou, tinha que cortar aquela árvore, porque sempre atrapalha quando eu passar com o trator ali e coisa. Só que eu não cortei porque tá na divisa de vocês, ele falou. Aí meu marido disse, não, depois eu vou ali e corto. Tá, daí estavam ali tomando cerveja e coisa. Aí de tarde ele saiu para buscar o trator, o rapaz. E daí meu marido disse, vou lá cortar. E foi lá cortar. E a gente só descobriu dessa árvore porque daí esse mesmo rapaz veio aqui em casa e a gente conversando, conversa vai, conversa vem, ele disse, a médica perguntou se eu tinha feito alguma coisa diferente. Daí ele disse, mas aquela árvore que tu cortou sai bastante leite. Aí que a gente foi cair na real que foi aquela árvore. E daí fomos atrás para ver que árvore que era. Aí ele falou com o patrão dele, o patrão dele veio aqui em casa e então a gente descobriu. Nem eu sabia que essa árvore existia. O nome que eles conhecem aqui é mata-olho. Diz que é perigosíssima. Não, que nem diz a médica, não é perigoso de tu ter ela assim e não ter contato, encostar só, ou até mesmo encostar naquele leite que sai. Não faz mal. Só que lavar as mãos, né? E eu sempre digo pro meu marido, ele parece que ele tem essa mania assim, ele não lava muito as mãos, não é? Claro, lava as mãos, mas não o tanto que eu acho que ele deveria de lavar.
E daí que ele disse assim, que ele foi lembrar. Realmente, naquele dia que eu tava cortando, saltou um leite no meu olho e eu só passei a mão assim, pelos olhos assim. E tava aí, né? E a sorte, pessoal, que queimou assim o superficial, o olho dentro, porque senão ele teria ficado cego. Agora vocês imaginem a nossa vida. Eu ter que... Ele não enxergava nada, eu tinha que levar ele no banheiro, eu tinha que fazer tudo. Nada, nada, nada ele enxergava. Vocês não têm noção o que é isso. E daí agora, graças a Deus, tá entrando nos eixos as coisas. E aí acredito eu que os médicos vão liberar ele, né? E eu disse pra ele, é um aprendizado pra... Tem óculos ali, vários óculos. Por que não usa óculos quando vai cortar alguma coisa? Por que não lava mais as mãos? Eu fico louca com isso. E é isso, pessoal. Esse é o motivo por eu estar aí, meio afastada aí dos meus vídeos. E tem outras coisas aqui que eu quero que aconteceram também no decorrer aí, entre essa semana aí que aconteceu isso. Plantei minha flor ali, pessoal. Amei, amei, amei. Falta plantar um aqui nesse aqui, mas eu não tive tempo assim. Esse aqui tá aqui ainda. Eu preciso colocar, não sei ainda aonde que eu vou colocar ele, né? E olha só, ficou muito lindo. Imagina isso aqui depois que as orquídeas abrirem. Vai ficar divino. Outra coisa, olha ali. Essa aqui nós ganhamos, que é para ser uma mesa. Falta ainda lixar ela e coisa, ela não vai ficar aqui, né? Eu tô ali sentado tomando chimarrão. Nem florzinha nada, nem tava com cabeça pra botar florzinha nada, né, pessoal? E aqui o pé dela, que vai ser dessa mesa aqui. Mas eu acredito que essa mesa a gente vai deixar pra levar assim nos lugares, tipo, botar ali na área e botar aqui fora. Vai ficar linda. E também eu ganhei uma outra mesa quadrada que eu amei. Não tá pronta ainda, tem que... Na verdade ela tá pronta, mas eu preciso lavar ela, tirar poeira e passar alguma coisa nela também. Ela tá lá dentro na área. E o Thor tá ali, tomando um solzinho. E daí, pessoal, essa semana eu vou... Semana que vem eu já começo a gravar os vídeos de novo para vocês, mostrando aqui algumas coisas que eu plantei, como tá algumas outras flores. Aos poucos eu vou voltando. Era só para contar para vocês o que tá acontecendo. E é isso. Beijo no coração de cada um, que Jesus continue nos abençoando. E não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, deixar aquele comentário que é muito importante para o canal. E até o próximo vídeo.